Hoje é dia de capítulo especial aqui no Livrão KBB, porque a gente vai fazer um comparativo dos melhores SUVs compactos do mercado e decidir qual que é o melhor para você levar para sua casa 0 km. Mas para isso, eu trouxe um convidado especial para fazer essa seleção aqui comigo hoje, então fica aí porque depois da vinheta a gente volta. É isso aí, eu já tô aqui com o meu companheiro. Fala, garoto! Álvares, beleza? Beleza, tranquilo? e você? Como é que você tá? Eu tô bem, mas antes da gente começar, cara, me dá uma licença, você sempre mostra o livrão. Uhum. É tudo isso mesmo? Posso dar uma olhadinha? Tá, vai, tá bom. Primeiro que eu acho que é de papelão. Não, não é. O É negócio pesado, né? Ó, é pesado, né, o livro? Eu sempre falo que é pesado, não tô mentindo. É, não tá mentindo, mas será que é tudo isso aí mesmo? Mas vamos falar do que a gente Vamos veio lá. trazer aqui, que é o seguinte. A gente vai fazer então esse comparativo de SUV que eu falei no começo. Nós já testamos o Hyundai Creta, Nissan Kicks e o Jeep Renegade, são todos vídeos que já tem aí no canal. E o Leandro Álvares testou o Honda HR-V. Por isso que eu chamei ele aqui, porque ele também é um jornalista todo especializado, já está há anos nesse mercado. Aliás, quanto tempo você trabalha com isso, com jornalismo automotivo? Desde 2008. Desde 2008, então já são 10 anos aí andando em carro. Bom, vamos começar então falando qual é o carro, qual é o SUV que você deve sair da concessionária. Qual é o SUV desses que estão no topo, né, do ranking? Hoje o mais vendido é o HR-V, seguido do Nissan Kicks, depois o Jeep Renegade e o Hyundai Creta. São os 4 SUVs compactos mais vendidos. Vamos começar pelo Hyundai Creta, então. Tá aparecendo as informações aí na tela para você. O Hyundai Creta é o mais barato de todos nas versões intermediárias, né? A gente pegou as versões intermediárias de cada um deles, né, para ter uma equiparidade. E na versão Pulse Plus 1.6, ele é o mais barato aí nos seus concorrentes equivalentes. O que você acha do Hyundai Creta? Eu acho, dos 4, é o que entrega maior nível de conforto. Certo. Tem o melhor acerto de suspensões. É um carro muito bem equilibrado em termos de dinâmica também. Motor 1.6 competente, não faz milagres se você tiver com o carro cheio, o ar-condicionado ligado, porta-malas cheio também, numa subida de estrada, por exemplo, de serra. Aconteceu comigo a última vez que eu andei com esse carro, fui pro litoral. Você pisa, não faz mágica, mas ele é competente no dia a dia. Posso falar de consumo? Pode, vamos falar. Ó, ele tem, você falou de motor 1.6, são 130 cavalos, né? Sim. 16,5 kg de torque e um Com câmbio etanol. automático de 6 marchas. Sim. Esses números com etanol. Isso, um câmbio automático bem competente, Certo. faz trocas suaves, Exatamente. pouco perceptíveis, mesmo quando você acelera, pisa fundo, é um carro bem equilibrado em termos de conjunto mecânico. Sim. O consumo, por ser 1.6, que podia ser um pouquinho melhor. Você tem os números aí? Exatamente. Ele faz com etanol na cidade 7,1 km por litro e com gasolina 10,1, isso números do Inmetro. Do Inmetro. Detalhe, considerando as condições ideais. Andando normalmente na cidade com ar-condicionado ligado, tudo mais, eu lembro que a última vez que eu andei com esse carro, estava fazendo média de 6,5, 6.6 na cidade. Exatamente. Então, para 1.6, podia ser um pouquinho melhor. Isso. Na nossa avaliação a gente elogiou bastante ele, principalmente a dinâmica, né, que o Leandro falou. Ele tem uma dinâmica muito acertada de suspensão, é um carro bem gostoso de guiar, mas realmente poderia ser um pouco mais econômico, né, na vida real. E esse motor ser um pouquinho mais forte também para quando você anda carregado, porque é um carro familiar. Sim. Então ele vai andar carregado que um porta-malas, é um carro para você viajar, enfim. Exato. Se você precisar de mais desempenho, vale destacar que tem a versão 2.0. Exatamente. Mais cara, não entra aqui no nosso comparativo, mas tem essa opção também. E a questão do consumo, vale lembrar que ele tem sistema start-stop, que é aquele sistema que desliga o motor em parada de semáforo, por exemplo, para ajudar a reduzir o consumo de combustível. Mesmo assim, temos essas médias. A gente falou em porta-malas, esse carro tem 431 litros de volume no porta-malas, o que é um valor bem interessante para a categoria, está entre os maiores aí que a gente vai falar nos outros carros. E a distância entre eixos dele é de 2,59 m, que não é a maior, mas na prática o aproveitamento de espaço da cabine é bem legal no Creta, né? Tem um espaço legal para as pernas, mesmo jogando o banco uma pessoa alta, uma pessoa com mais de 1,90 m, por exemplo, você fica bem acomodado atrás com espaço para as pernas e para a cabeça também. Ele é um carro alto, vão se considerar 4 adultos vão com conforto no carro. Exatamente. Pontos positivos e negativos do Creta. Pontos positivos do Creta. Se você fosse destacar um, o que você mais destacaria do Creta? Conforto, acerto de suspensões para mim
É o melhor dos 4. Eu concordo com ele. Eu vou concordar em muita coisa com ele, tá? Então não ligue não. Ponto negativo agora? Ponto negativo? O mais negativo dele. Consumo de combustível. Consumo de combustível. Tá aí, beleza. Seguindo a nossa ordem aqui dos carros mais baratos, né, nas versões intermediárias, nós temos o Nissan Kicks na versão SV Pack Plus, que é uma versão, na verdade, que a versão é SV. Esse Pack Plus, né, na verdade, era um pacote opcional antes, né, que eles colocaram agora para ser de série nele. Motor 1.6 assim como o Creta, só que são 114 cavalos e 15,5 kg de torque, com câmbio CVT. O que você acha dele? Sim, mas a sacada da Nissan foi reduzir peso nesse carro. O carro, se você comparar o peso, você vai ver que é o mais leve dos 4. Exatamente. E por isso o desempenho, se você analisar pelo número, você pode achar que é ruim. Mas a sugestão, a gente já andou no carro e fala para vocês, vá na concessionária andar, porque o desempenho é satisfatório. É sim. Ele tem, entrega... Você falou de peso, são 1.142 quilos. Realmente é bem menor do que os outros. Se a gente comparar com o Renegade, por exemplo, que se eu não me engano é o mais pesado deles, sim. São 1.400. Então a diferença é significativa. O carro anda bem, ele é bem equilibrado na minha opinião, em desempenho, conforto, consumo, mas a questão do peso acabou prejudicando o tamanho do tanque de combustível. O tanque do carro, se a gente comparar com os outros, ele é pequeno, 40 e poucos litros, se não me engano. Acho que 42. Isso significa que você tem um carro econômico, ele faz boas médias na cidade e na estrada, mas como o tanque é pequeno, você vai com mais frequência para o posto de combustível. Com etanol, ele roda 8,1 km por litro na cidade, com gasolina 11,4. São números realmente bem melhores do que o do Creta. Sim. O casamento motor e câmbio é muito bom, câmbio CVT, de 6 marchas virtuais. 6 marchas virtuais. 6 marchas virtuais, só que com um detalhe, você não tem opção de fazer essas trocas. Ele não tem aletas atrás do volante, muito menos na manopla. Tem esse indicativo das marchas, mas se eu quiser cambiar, não tem como. Não tem como. E o modo esporte dele também é muito discreto. Tá até escondido o botãozinho. Você dá uma olhadinha, você dono de Kicks. Se bobear, você nem sabe que tem isso lá. Verdade. Junto à manopla tem um botãozinho sem vergonha ali. É verdade. E no próprio painel aparece um S bem pequenininho. Ou seja, a esportividade não é a pegada desse carro. Não é a pegada desse carro, mas é um carro com desempenho agradável. E a gente falou isso na nossa avaliação, que ele tem realmente esse casamento do motor e câmbio. Particularmente, eu acho que o câmbio CVT da Nissan Xtronic é um dos melhores do mercado. Sim, concordo. É um dos mais ágeis, que conversam melhor com o acelerador, né, para entender o que você Exato. precisa. Bom, vamos falar de espaço. Ele tem uma distância entre eixos de 2,62 m, que já é a maior entre os nossos concorrentes aqui. É maior por 1 centímetro, mas enfim, é bom destacar. Sim. E porta-malas de 432 litros, que também é um bom volume para essa categoria. Isso me surpreende no Kicks, porque ele vem de uma plataforma, né? Todos eles vêm de uma plataforma mais compacta, mas ele consegue realmente extrair bastante espaço dessa cabine. Verdade. Eu gostei do espaço dele. Sim. E os bancos são muito confortáveis. São bastante confortáveis. E chama a atenção mesmo, você olha o carro de fora, você percebe que o porte dele em relação aos outros é menor. Então realmente impressiona o tamanho de porta-malas e o espaço interno também. Exatamente. É outro carro que você consegue viajar. Eu tenho 1,82 m, vou atrás numa boa. Pontos positivos e negativos do Kicks. E aí, vamos começar com o negativo então. Ponto negativo do Kicks. Negativo porque a gente não falou desse detalhe ainda. Ele não tem, pelo menos até agora, controle de velocidade de cruzeiro, o famoso piloto automático. É um item de comodidade, de conforto, que você na estrada sente muita falta. Se você já é desse segmento, se usou em alguma vez em algum carro isso, quando você está na estrada você vai querer usar. E o Kicks não tem. Para mim isso entra na lista de pontos negativos do carro. Não só ele não tem, como é o único que não tem desses o quatro único nessas dos quatro. versões intermediárias. Exato. Fica devendo o controle de velocidade e a desvalorização. Sim. A desvalorização dos 4 é a maior, não é? A maior. 17,8% de desvalorização nessa versão, né, em comparação ao modelo 2017, né? Essa versão SV, já contando esse Pack Plus, né? Então, realmente, é uma desvalorização acentuada dele. Pontos positivos agora. Positivos vai para o equilíbrio do conjunto, conforto, espaço, desempenho.
e consumo. Exatamente. Seguindo essa lista, o Jeep Renegade na versão Longitude, que é a intermediária, custa R$ 93.990, já é um pouquinho mais caro, aí, principalmente em relação ao teto que a gente falou. Motor 1.8, 139 cavalos, é aquele velho e-Torque, a gente testou ele recentemente aqui no nosso canal. Esse carro vai sofrer uma reestilização esse ano, mas esse motor vai ficar. Então, por isso que vale a pena ainda a gente fazer essa avaliação, até porque não vai mudar nada de cabine nele, enfim. Então, são 139 cavalos, 19 kg de torque, que é um bom torque para ele, né? Afinal, é motor 1.8. Câmbio automático de 6 marchas. A sua percepção sobre o Jeep Renegade? Falando sobre conjunto, muitos elogios para o câmbio automático, que na minha opinião faz milagre em conseguir dar conta do peso do carro e administrar bem essa potência e torque. 1.440 kg. Exato, né? É um carro pesado. E você falou também, é um motor e-Torque velho, vem de outros carros, foi retrabalhado, está mais potente, é o mais potente de todos. Se você se iludir por essa de potência, na concessionária você pode cair na lábia do vendedor, mas não dá conta do recado. Com esse carro eu andei a maior parte do tempo sozinho, com o carro vazio, e mesmo assim o carro não vai. Por isso eu citei o câmbio, porque ele trabalha com respostas rápidas para tentar dar conta ali do recado. As trocas são suaves, mas no conjunto, de forma geral, é ruim. No consumo, no desempenho e no consumo que a gente vai falar. Exatamente. A gente testou esse carro na versão manual. Se você procurar o vídeo aí, que inclusive deve estar passando na tela em algum lugar, ou deve estar na tela cheia, não sei. Depende do nosso querido Freitas, o que ele decide que fica melhor. A gente testou esse carro na versão manual, e na versão manual você até consegue extrair um pouco mais de fôlego dele, porque você aproveita mais as faixas altas, né, de rotação do motor, que nem a gente falou na nossa avaliação, então dá pra você ainda extrair um pouco mais de fôlego dele, mas mesmo assim, de fato, é um carro pesado, né? É um carro... Por que esse desempenho agrada? Porque ele deixa claro que, nossa, eu estou com um peso carregando aqui e não dou conta. Essa é a sensação. Essa é a sensação que você está se esforçando para puxar ele. Realmente ele fica devendo. E aí você falou do consumo, ó, a etanol, ele roda 6,6 km por litro na cidade e com gasolina 9,5 km. Ou seja, são números que ficam aí bem abaixo, né? E na vida real a gente sabe que são diferentes. Os números podem melhorar ou piorar, depende da tocada de cada um. Mas, bom, falando de outras características que infelizmente também acabam pesando pro lado do Renegade, é o espaço. São 2,57 m de distância entre eixos, que é a menor cabine entre os quatro que a gente vai falar aqui nesse vídeo, e um porta-malas de 320 litros, se você tem o modelo 2018 em diante, né? Em diante ainda não tem, porque a gente tá em 2018. Mas como ele agora... Mas já tem carro 2019. Já tem carro 2018, hoje é verdade. Mas ele tem um porta-malas de 320 litros por conta do step. Que na verdade, esse porta-mala originalmente são 260 litros, ou seja, para um carro familiar, são números que realmente ficam abaixo. Volkswagen Up ou Fiat Mobi tem porta-malas maior que isso, mais 290. Considerando o step normal, né? Exato. Você já tem o Renegade. Então 320 com o uso do step temporário que conseguiram um pouquinho mais de ganho, mas é muito pequeno. Se você pensar numa família, que é o perfil que compra esse carro, né? Família ali com dois filhos pequenos, vai faltar espaço para o carro. Exatamente. E falta espaço também no espaço traseiro. Se você pegar um motorista grandão, mais alto, você vai ficar apertado, cara. Os bancos são confortáveis, tem espaço para a cabeça. Sim, para a cabeça, alto. sim. Aliás, o design dele também é bem bacana, se você gosta de um estilo mais aventureiro. Aliás, de todos, é aquele que mais... É um legítimo SUV. Né? Um legítimo SUV. E o conforto da cabine é bacana, né? Sim. Os bancos, o acabamento é bacana, é um carro bem acabado. Se você entrar nele e fizer um test drive, é possível que você se encante, até porque a dinâmica dele para dirigir é um carro gostoso. Exato. Acerto de suspensão bem feito. Muito bem feito. Então, assim, ele é um carro que pode te conquistar sim, mas se a gente for trazer pela frieza dos números, você pode ficar um pouco assustado, ainda mais se comparar com os outros. Agora, uma coisa que ele faz bem é o nível de equipamentos, a gente vai destacar ele daqui a pouquinho, mas assim, dos quatro, é o que mais tem uma oferta de equipamentos atraente. É o mais bem assim, equipado. Disparado, inclusive, nessa versão Longitude. Sim. Então, vamos resumir. Pontos positivos e negativos do Renegade. Positivo vai para o nível de conforto, um carro confortável. Nível de acabamento, para mim é o mais resolvido dos quatro, com partes emborrachadas. Equipamentos? Equipamentos. E só. Isso. Negativos agora? Não, o design também entra na lista de pontos design, positivos. É um carro que chama bastante atenção, considerando que ele já tem 4 anos de Brasil? 4 ou 3? Ele foi lançado em 2016, né? Apresentado no salão.
Já tá indo pro terceiro Tá indo ano, pro terceiro. Né? Completar o terceiro. Então é um carro que não envelheceu, ainda chama bastante atenção e tem a restilização a caminho aí. Exatamente. Restilização que entra como um alerta para quem quiser comprar o carro, porque coloca isso na balança. O carro vai ter mudanças estéticas, não vai mudar muita coisa por enquanto, mas é um item aí para você pensar se vale a pena comprar agora ou esperar. Exatamente. E os negativos, conjunto mecânico, desempenho, consumo e desempenho e o espaço. Consumo, desempenho e espaço, que infelizmente pesam muito a balança, né, negativamente, e realmente são os pontos mais fracos aí do Renegade. Agora o último da nossa lista, o Honda HR-V, aquele que domina esse segmento, né, é o primeiro colocado, mais de 23 mil unidades vendidas já esse ano, né, no acumulado, até junho desse ano. Custa R$ 95.600 a versão EX, né, intermediária, então já é um preço bastante alto, é grana. Motor 1.8, 16 válvulas, 140 cavalos, com gasolina, hein? 140 com gasolina, ele é mais potente com gasolina, é o contrário desse carro. 17,4 kg força-metro de torque e câmbio CVT. Suas impressões sobre o HR-V, a gente não tem o vídeo desse carro ainda, por isso que as imagens que você vai ver aí são no De Carona com o Leandro, exatamente. Sim, ele foi mais rápido em pegar o HR-V que a gente, mas enfim, agora que ele andou na versão Touring, mas conhece a versão EX. O que você acha do HR-V? Bom, a versão Touring só muda equipamentos, ela tem mais itens de conforto, comodidade, né? Exatamente, muda a central multimídia, mas o HR-V é um carro para quem gosta de dinâmica, quem curte boa sensação ao volante, é um dos que agradam mais, porque ele te faz sentir mais conectado com o entorno, a sensação, a direção dele não anestesia totalmente as imperfeições do piso. É um carro muito firme de curvas, tem uma plataforma muito boa, que é compartilhada com outros modelos da marca, Fit, City. Exatamente. Então é um carro muito bem acertado. Anda bem e a questão de manutenção é um Honda, né? Exatamente. Manutenção confiável, baixíssima desvalorização. São 6,7% de desvalorização em relação ao modelo 2017 dessa versão EX, ou seja, é realmente incrível o quanto esse carro consegue manter valor no mercado. Então, assim, a confiabilidade mecânica e de mercado deles são imbatíveis. Sim. Esses quatro, você não tem a dúvida disso. E você falou da dinâmica dele, mas o porém que a gente estava comentando até antes de gravar é que ele não fica um pouco duro para o passageiro. Exato. Ele é tão firminho, bom para o motorista, que para o passageiro ele tem umas batidas secas de suspensão que não agradam. Da última vez que eu andei com o carro, que era a versão Touring, aliás, tá o link aí para vocês, assistam lá depois, bora de carona. É um carro que maltrata os passageiros, ele dá umas batidas secas, se você passa rápido numa lombada, por exemplo, o pessoal vai te xingar. Exatamente. O pessoal dentro do carro. O casamento com o câmbio CVT é bem legal também, né? Assim, eu particularmente não acho tão legal quanto o do Kicks. O do Kicks é melhor. Eu acho que o Kicks trabalha melhor, ele é um pouquinho mais ágil para entender o que você precisa, mas o do Honda também é bom, ele vai ficar um pouco mais monótono quando você dá o kick down, quando você extrai mais desempenho, mas é um bom casamento também, um desempenho bem agradável. E falando de consumo, a etanol são 7,7 km por litro na cidade, gasolina 11 km por litro. Falando de espaço desse carro agora, são 2,61 metros de distância entre eixos, também está na média. O porta-malas é o maior dos que a gente falou nesse vídeo, 437 litros, ou seja, em termos de espaço, o Renegade também é um dos melhores, é um bom aproveitamento, né, da cabine. HR-V. A gente, HR-V, olha só, me corrigiu, tá muito atento no que eu tô falando. A gente não tem vídeo desse carro, mas eu já andei no HR-V, então posso dizer que a cabine dele é bem espaçosa mesmo, assim, tem um bom aproveitamento de espaço, o porta-malas é grande. E outra coisa, dá para levar tranquilo, e outra coisa que o HR-V tem, que os outros não oferecem, é a modularidade dos assentos, vários tipos de rebatimento dos bancos. Quem é dono de Fit sabe muito bem disso, que foi o carro que começou com isso na Honda. Você pode levar um vaso com planta no banco de trás, você rebate o assento, entra numa boa. Exatamente. Dá para você fazer uma cama para usar do jeito que você quiser. Faz toda a diferença, com parcimônia. Faz toda a diferença esse sistema, né, para você aproveitar a versatilidade do carro. Sim. Agora, um dos pontos negativos dele é que ele vem mal equipado nessa versão. A gente vai falar de mercado já que a gente terminou esse resumo, então a gente vai entrar em mais detalhes. Só pra gente fechar aqui o HR-V, pontos positivos e negativos dele. Ponto negativo, então, do HR-V para você, resumindo. Ponto negativo vai para o nível de acabamento, ele é bem simples,
muito plástico rígido, principalmente no console, comparado aos rivais. Isolamento acústico da cabine também não agrada. Consumo satisfatório, não entra como ponto negativo, não. Fica na média. Fica na média, são os principais. E os positivos? Positivos vai para boa sensação para o motorista ao volante, desempenho, espaço interno com toda a modularidade dos assentos. Isso, para quem procura um carro familiar, é muito bom. É muito bom. É isso aí. Bom, agora a gente vai fazer um resuminho de mercado e decidir qual deles é o que você deveria estar mais inclinado a comprar. Bom, vamos começar pela HRV, agora a gente vai de trás para frente. Mais para frente. Como eu falei, a versão EX, R$ 95.600 o preço sugerido, tá aparecendo aí na tela o preço KBB desse carro, 0 km, né, para você tirar da concessionária. São preços de São Paulo, referência de julho. Esse que você está vendo aí na faixa KBB certinho para você. A gente falou que a desvalorização dele, né, do modelo em relação ao modelo 2017, 6,7%, ou seja, é bem pouco, é bem baixo, um carro que se mantém bastante aí o valor no mercado. E falando nos equipamentos dessa versão, que a gente falou que ele é um dos menos equipados, por quê, Leandro? Eu tenho aqui em minhas mãos o preparativo que eu fiz, vou até mostrar, porque eu estou bem orgulhoso desse trabalho, não sei se dá pra ver aí, enfim, se não dá pra ver, é só pra, né, a gente pra mostrar que eu realmente fiz minha pesquisa. Descobriu que existe Excel. Descobri que existe Excel. Jornalistas usando Excel é bem perigoso. Mas enfim, o que esse carro não tem, que todo mundo tem nessas versões intermediárias? GPS e sensor traseiro. O HRV não traz, ou seja, são falhas graves aí também, né? Ele também não tem sensor dianteiro, sensor de luz e tal, mas não é o único que não tem isso, mas enfim. Sensor, carros de marca japonesa no geral não costumam trazer, a maioria não traz sensor de estacionamento. Eu acho isso um ponto falho, porque quanto mais itens de segurança, melhor. A câmera é um item legal, mas nem sempre você confia muito na câmera. Eu conheço pessoas que não botam fé de que dá para ir um pouquinho mais. Exatamente. E nada melhor que o som. Exatamente. Começou a esgoelar. É uma coisa que se você dilui na cadeia de produção... Exato, é um acessório muito barato. R$ 95.600. A questão é essa. Muito barato. Preço do carro com o item... Não compensa você não ter isso. Agora, o que ele tem, que nenhum outro tem, é o Brake Hold, que é uma função... Isso é muito bom. Do controle eletrônico de estabilidade, uma função do módulo do ABS. Resumindo, permite você, seja em subida, ladeira ou no plano, parou o carro no semáforo, por exemplo, tá no drive, pode tirar o pé do freio que o carro não sai do lugar. Ele só vai se movimentar quando você voltar a acelerar. Exatamente. Isso é muito bom. Quando você se acostuma, você não quer ter um carro que não tem isso. Exatamente. Né? É uma função do freio de estacionamento ali, ele aciona automático e ele tem um modo eco mesmo, né? Você aperta o botão ali, ele consegue ter um comportamento diferente do CVT, mais suave, dosando melhor a sua pressão no pedal do acelerador para você não ir com muito ímpeto e aí acabar gastando muito combustível. E o freio de mão eletrônico, assim como o Renegade. É verdade. Bom, agora passando para o Renegade. Renegade nessa versão Longitude, R$ 93.900 preço sugerido, preço KBB aí mostrando na sua tela, lembrando, preço de São Paulo, tabela de julho, 16,6% a desvalorização em relação ao modelo 2017 desse carro. Esse carro tem tudo que os outros carros têm, ele tem, ou seja, ele não deixa de trazer nada que todo mundo tenha, né, desses que a gente falou. E ele tem 5 itens exclusivos em relação aos outros, ou seja, ele é realmente muito bem equipado. São eles, DRL, né, ou seja, iluminação diurna, lanternas de neblina. O ar-condicionado dele é de 2 zonas, digital de 2 zonas. Ele tem uma telinha TFT bem bonitinha de computador de bordo, né? É legal destacar, porque é um computador de bordo bem completo, bem fácil de usar. Muitas funções. E rodas de liga leve de 18 polegadas. Verdade. Ou seja, ele é muito bem equipado mesmo. Vamos de Kicks agora. Isso é o Kicks na versão SV Pack Plus, R$ 90.490, tá aí o preço KBB dele para você. Desvalorização desse carro é a mais acentuada de todos, né? Em relação ao modelo 2017, são 17,8% de desvalorização. O que ele não tem, que todo mundo tem, é piloto automático. A gente falou lá quando a gente estava falando sobre os pontos positivos e negativos dele, que é uma falha grave, mas ele compensa muito bem
com 6 airbags. É o único que traz 6 airbags nessa versão intermediária, que é um ponto de segurança bem importante aí. Exatamente, segurança. Tem gente que prefere um tapete na concessionária a um carro com segurança. Para com isso, para. Compra um carro seguro. Exatamente. Exato. Falando de segurança, todos eles contam com controle de tração e estabilidade de série também. E cintos de 3 pontos para todo mundo também. Isso todo mundo tem, todos esses. E a central multimídia dele é muito boa também. Sim, é muito boa. Todo mundo tem um sistema de áudio, né? A dele é uma das mais destacadas realmente em relação aos outros concorrentes. Vamos agora de Hyundai Creta. O Hyundai Creta na versão Plus custa R$ 89.990, né? Preço sugerido, tá aí o preço KBB na tela, em algum lugar aparecendo para você. Tabela, né, de São Paulo de julho. Não sei onde o editor vai colocar, enfim. Antes eu apontava para cá, ele colocava lá só para me ferrar, mas enfim, não, tô brincando, adoro você. Bom, obrigado. 15,4% a desvalorização em relação ao modelo 2017. Alta, né? Então, também. É alta também. Não é a mais alta, mas também é alta. É que em comparação ao HRV, realmente todos são altos, né? Verdade. O HRV realmente é um absurdo nesse quesito. O Hyundai Creta, ele também ele não deixa de trazer nada que todo mundo tenha, né? O que é bom. E de exclusivo, a central multimídia dele é compatível com Android Auto e CarPlay. Ele tem uns 2 sistemas aí que são, né, que todo mundo gosta. Central multimídia de 7 polegadas, então é um destaque dele em relação aos outros. E ele também tem acendimento automático dos faróis, o sensor de luz. Sim. É um item bem conveniente aí. Eu acho que eu gosto. É o único que traz. É isso. Bom, esses são os itens que cada um tem de destaque e de não destaque também, né? Um destaque negativo. Leandro, chegou a hora derradeira. Chegou a hora do veredito pra gente estabelecer aí em ordem qual que você deveria comprar ou não. E aí? Tadadam. Chegou a hora do nosso veredito, Leandro. A gente já falou tudo sobre os principais SUVs compactos do mercado, os 4 líderes nesse segmento. Tá na hora da gente ajudar você que tá assistindo, que assistiu todo esse papo, essa lenga-lenga aqui que a gente falou, você que chegou até o final, chegou só pra saber nessa hora. Qual é o SUV que você recomenda comprar em relação a esses 4, Leandro? Vamos começar por você, porque eu sou um bom anfitrião. Muito obrigado. Para mim, o melhor custo-benefício, essa é a palavra, é o que as pessoas buscam, é o Nissan Kicks. Nissan Kicks! Palmas, editor, coloca mais palmas aí pra gente. Isso é boa! Boa. Nissan Kicks. Por que o Nissan Kicks, então? Porque ele é um mais equilibrado de todos? Sim, é o mais equilibrado em termos de consumo, desempenho, apesar da alta desvalorização, mas vai te entregar um amplo espaço, no conjunto todo ali, nível de equipamentos, de conforto, comodidade, e o preço também, né? Preço também. Ele é o segundo da lista de preços, só perde para o Creta. Mas é, para mim, o melhor custo-benefício, disparado. É o mais equilibrado, desempenho agradável, espaço agradável, boa lista de itens de série, consumo agradável também. Então, realmente, o Kicks não é à toa que está crescendo no mercado, ele está cada vez mais buscando seu espaço, já é o segundo mais vendido no acumulado. Tá certo que está todo mundo perto ali, mas enfim, ele já é o segundo, então não é à toa, porque o carro realmente, quando você coloca na ponta do lápis, ele é o mais equilibrado de todos. E outra, a questão da segurança, eu acho que vale a pena a gente sempre bater nessa tecla, porque é importante, e o fato dele ter 6 airbags de série é um bom diferencial. Ótimo Prefira diferencial. Isso a outras coisas. Exatamente. Agora, fazendo uma ordem mais rapidinho dos outros, né? Eu acho que quem vem em segundo é o Hyundai Creta, que também nessa pegada de equilíbrio, né? Ele tem um bom preço, tem bons equipamentos, enfim, um motor com desempenho razoável, pega um pouquinho no consumo em relação ao Kicks, mas também tem um conjunto equilibrado. Sim. E aí, os terceiro e quarto colocados a gente vai divergir. Acho que ele vai colocar Será? Não sei. Eu coloco o Jeep Renegade em terceiro. Eu acho que pelo conjunto de equipamentos dele, realmente fica muito atraente, né? Você se sente mais valorizado num carro de acima de R$90 mil no Renegade, apesar das falhas que ele tem de espaço e desempenho. E o HRV fica por último porque ele é muito caro, apesar de ser um ótimo carro, manter o valor, né? Todo mundo aqui é um ótimo carro, tá, gente? Só para destacar. Nenhum é uma compra ruim, mas o HRV é muito caro pelo que ele oferece em equipamentos. Então eu coloco o Renegade acima. E você? Sabe nada, brincadeira. Em relação a todos os carros serem ótimos, são muito boas opções de SUVs, a prova é que vendem bastante. Nenhum carro é perfeito, começa por aí, até Ferrari tem problemas. Exatamente. Mas o problema da Ferrari é que eu não tenho uma, tá? Exatamente. E não me empresta.
Mas eu faria diferente. Para mim, o Renegade fica em último, último não, na quarta posição, quarto colocado entre 4. E o HRV na terceira posição. Na defesa dele é o mais caro, mas a desvalorização é baixa, a manutenção, o custo de peças, a rede de concessionárias, ele é superior nesse aspecto. Anda mais, consome menos combustível, não é tão confortável, é menos macio que o Renegade, sim. Mas pensando no motorista, agora tô nem aí para os passageiros, a melhor sensação ao volante para mim é de HRV e por causa disso eu acho ele melhor e mais espaçoso também, bem mais espaçoso. Isso aí. Gente, bom, esse foi o nosso veredito. Obrigado, Leandro, por você estar aqui. Valeu, cara. Valeu pelo convite. Com o Leandro, o canal tá aqui, ó. Os links estão aqui embaixo para você checar o canal dele. Segue aí, galera. Bora de carona. Segue o cara lá porque ele manda muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Se vocês gostaram, deixa aí nas sugestões. Se vocês quiserem que a gente faça mais disso, com mais convidados também. Leandro, obrigado mais uma vez. Se inscreva aqui, segue a gente aí nas redes sociais também, KBB. Acesse a nossa tabela de preços, rede social, enfim, Instagram, tudo. Se inscreva no canal, comenta. Valeu, tchau. E eu vou ver o livrão de novo.